Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidadania e Qualidade de Vida. Esse programa se programou para entrevistar todos os secretários recém-nomeados pelo prefeito Fabiano Feltrin eleito, e dia 11 agora, no dia do aniversário, ele já declarou os 8 secretários, falta só um. Já temos uma boa notícia, de 15 passa para 9, são menos 5 secretários e mais trabalho para os secretários que estão assumindo. Hoje nós temos conosco no estúdio, aceitou o nosso convite prontamente, a Cristiane Girelli Chieli, mais conhecida como Cristiane Girelli, né? Em função do pai, que é um artista, né? Da família, das manas, e agora na prefeitura, Cristiane. Como é que foi essa surpresa? A câmera unha aí para te dar o teu primeiro... Realmente uma grande surpresa, eu não esperava. É claro que eu tenho um elo com o Fabiano de trabalho, eu já trabalho, já fiz vários projetos para os prédios dele, particulares, então a gente tinha um vínculo e trocou muitas ideias, mas de fato eu não tenho filiação partidária, não participei da campanha, eu fui pega realmente de surpresa. Chegaram em ti e disseram, olha, nós precisamos de ti na prefeitura. Ele entrou em contato, pediu para conversar comigo e eu achei que fosse outra coisa. Eu imaginei que ele pudesse me pedir o que tu pensa sobre essa secretaria, sobre aquela, em termos do lado de fora do balcão, né? Como que eu enxergava. Como tu lida no dia a dia lá. Exato, para daqui a pouco dar alguma ideia de melhoria, né? E ele foi direto, não, eu gostaria que tu fosse secretária. Levou um impacto? Levei um impacto. Eu precisei de alguns dias para digerir o assunto, na verdade, como eu não esperava, foi literalmente uma pancada. E a família, o que achou? Então, levei o assunto para a família, era fundamental eu ter o aval do meu pai. Sim. O meu pai é uma pessoa que nunca se envolveu com política. Sim. e sempre, não digo que falou mal, mas sempre manteve uma certa distância. Sim, sim. E eu imaginei que quando eu levasse o assunto para ele fosse me dizer, fica fora disso. Foi o contrário. Tu tá com a tua profissão desenvolvida, com um escritório bom, claro. Não te mete nisso. E pelo contrário. Pelo contrário, ele me deu muito apoio, me disse que ele achava que sim, que a gente tinha que se doar para o município. Olha só. E fazer algo diferente. Que se o Fabiano tinha me confiado essa tarefa, eu tinha que aceitar. Que bacana. Mesmo que eu me frustrasse e viesse, sabe, a não continuar, mas que eu tinha que dar esse passo. Olha só. Então, depois o segundo momento foi o escritório, né? É um escritório pequeno, com muitos projetos, mas pequeno, a gente se vira nos 30, a gente já tem esse ritmo de trabalho. Há quanto tempo tu trabalha no ramo? Há 21 anos. Já tem uma clientela. Há 21 anos. Então, eu tenho um sócio que está há 8 anos comigo, que muita gente nem sabe que ele existe, né? Ele é aquela pessoa, eu sempre digo para ele que eu vendo e ele faz, que na verdade quem bota a mão na massa é ele. Então a gente teve uma boa conversa e concluiu que seria bom também para o escritório, para ele também ser conhecido, né? E eu confio plenamente nele, tenho certeza que ele tem condições de tocar. É claro que a gente vai seguir fazendo algumas reuniões semanais à noite, alguma coisa assim, sábados, para alinhar algumas coisas, mas é ele que vai ficar na linha de frente. Porque com certeza a secretaria vai tomar todo o teu dia, né? Tu sabe disso, né? Pois é. Já sabe dessa função. Já sei e, na verdade, eu tô à disposição, né? Que legal. Tô à disposição. Tu é jovem, bem... Já comecei essa semana já, o escritório já tô largando, né? E a coisa tá funcionando. O problema é quando tu percebe que não faz falta. Não, isso não vai acontecer. Eu vou ler aqui o que o Fabiano passou para nós, da Cristiane, né? É graduada em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia da Segurança do Trabalho, especialista em Engenharia de Segurança contra Incêndio e Pânico nas Edificações. Em Ergonomia de Trabalho, é proprietária da empresa Girelli Arquitetura e Engenharia, que tem forte atuação nos projetos de prevenção de incêndio, inclusive desse prédio daqui onde está, foi feito pela Girelli. Também é membro da Câmara Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócio de Farroupilha, atuando como coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora e membro do eixo Desburocratização do Integra Farroupilha. É um belo currículo, né, Cristiane? O Fabiano tinha todas as razões para te buscar lá no trabalho e te botar na lida ali, né?
Mas quem não conhece a Cristiane? Quem é a Cristiane, assim, aquela que começou lá há 20 anos o trabalho, antes de começar, só estudou? O que a Cristiane fez lá? Eu, na verdade, antes da graduação, eu trabalhei em alguns escritórios de engenharia da cidade, trabalhei na Construfar, trabalhei no Fattori, coisas pequenas, assim, porque da metade da faculdade em diante eu tive que parar e só estudar. Senão eu ia me estender demais. A graduação de arquitetura ela é bem extensa, ela requer muito da gente, então na época a família optou por eu só estudar, né? Os primeiros anos da minha formação eu atuei com arquitetura propriamente, com projetos interiores, projetos de casas, alguma coisa assim. E não era bem aquilo que eu queria, né? E surgiu por um colega que ia viajar, eu precisei fazer o primeiro PPCI lá no ano 2000. São 20 anos de São PPCI. 20 anos, então eu fiz o primeiro PPCI no ano 2000, a legislação era outra, era muito diferente, e aqui eu vi que aquilo fazia mais sentido para mim. Então, alguns anos depois eu busquei a engenharia de segurança do trabalho, que era o que tinha de mais próximo com segurança, com a questão, o que eu queria de fato era o PPCI. Foi bastante frustrante a engenharia de segurança, porque ela tinha uma disciplina que abordava a prevenção de incêndio e muito por cima. Superficial mesmo. Muito superficial. Então, ao longo, o curso de engenharia é fantástico, mas não era aquilo que eu buscava. E não tinha cursos nessa área. Não tinha. Tinha um curso perdido aqui, um ali, fiz diversos, aí eu vi que eu sabia mais que o instrutor. Aí, na verdade, muito, né? acabei construindo através da experiência, errando, fazendo. Eu sempre tive uma ligação muito boa com o Corpo de Bombeiros. Passaram diversos comandantes por aqui. Pegou todas as mudanças? Peguei todas as mudanças, sempre tive um excelente relacionamento com o Corpo de Bombeiros, o que facilitou muitas discussões técnicas, né? A construir um trabalho melhor. E em 2016 abriu a primeira turma de especialização em engenharia de incêndio, que foi na Unicinos. Então eu me formei na primeira turma do Rio Grande do Sul em engenharia é uma especialização em engenharia de incêndio. 2016, me formei em 2018. 2 anos? Poxa. Só. Na verdade, o evento quis, né? Acabou desencadeando que as próprias graduações de engenharia, arquitetura, elas abordavam de forma muito amena. O profissional saía sem saber o que fazer. Hoje está um pouco melhor, mas ainda para atuar com foco nisso, tem que fazer essa outra especialização ou estudar. Estudar. A Boate Kiss foi um divisor de águas, né? Infelizmente, custou caro, né? Custou caro, custaram muitas vidas. A legislação já existia desde 97, mas assim, não só por parte dos engenheiros ou dos proprietários, a do próprio Corpo de Bombeiros era muito leve, assim, não era cobrado, porque se fosse seguir a legislação de 97 já estava bom, mas não era seguida, não era cobrado. Não tinha estrutura também eles não têm estrutura para tocar isso, né? Não tinha. Nunca teve. Então, com o 2013, com a KISS, aí teve toda uma pressão de sociedade, política e vítimas, enfim, né? Aí até hoje tem a discussão forte. Né? Ainda tem. Tem muita coisa que eu te digo que ainda acho que é bobagem, tá? Que não salva vidas. Mas, se tu seguir, ali tem as coisas mínimas, alguma coisa tem que ser feita. O problema é que normalmente as pessoas não queriam fazer o mínimo. Hoje já não, já é uma cultura mais disseminada, as pessoas já se deram conta, né? Sem dúvida. Eu sempre bato na tecla que o treinamento é fundamental, que não adianta ter extintor, um simples extintor, se tu não souber usar. Exato. Então tem muita coisa acontecendo que acho que a gente vai chegar Porque assim, mesmo que o prédio tenha toda a prevenção de incêndio, não quer dizer que ele possa não pegar fogo. Tá? Então, as pessoas têm que ter essa ciência. O que é importante? É importante que tu saiba agir e usar os equipamentos no primeiro momento para salvar vidas. É isso aí. Né? O patrimônio fica em segundo plano. Sempre, né? Até porque daí tu tem um seguro patrimonial, tem outras formas de tu proteger o patrimônio. Tá resguardado. Mas tu conseguindo salvar vidas,
E isso me fascinou, né? Me fascinou, claro que teve muitas dificuldades no caminho, muita lei que mudava toda hora, e ainda tem, né? Sim, esse é o problema, né? Ainda tem muita coisa mudando. Então, muitos colegas que eu conheço se frustraram trabalhando na prevenção de incêndio, porque não tinham esse ritmo acelerado de estar acompanhando. Sim. Então, como eu faço muito PPCI, não tem como eu não estar atualizada. Já para aquele profissional que faz um por ano, quando ele vai fazer de novo, já mudou. E aí ele acaba não valendo a pena. Apanha, né? Não dá conta. Tá não dá certo. conta. Mas é uma área fascinante, é uma área muito bacana. Muito bom. Passou vários comandantes que eu me lembro. O primeiro foi o André, né? E o André, depois do André veio o Cunha, que foi bastante rígido, né? Complicado. Ele está aposentado já, né? Depois veio os outros ali, tudo, né? Mas o André também, combinou com todos que, vai ser assim. Aí veio o Cunha e disse, não é nada disso. Na verdade, o André, ele era uma pessoa fantástica, né? Ele tinha isso de agregar, de levar a comunidade para perto dele. E como ele percebeu que os profissionais não sabiam do que ele estava falando, ele fez formações dentro do quartel. Exato, foi muito bacana. Eu me lembro. Foi muito bacana. Claro que isso foi na outra legislação, né? Sim. Mas foi um pontapé inicial, né? Aí chegou o Cunha e disse, não, agora não é mais assim, agora é tudo assim, aí melou, né? Aí deu briga. O Cunha, na verdade, ele levava tudo muito ao pé da letra. E nem tudo é possível de levar ao pé da letra, né? Porque a legislação ela é uma só e ela acaba não se encaixando exatamente para todas as situações. Cada caso, então foi cada muito ramo. Difícil. Mas eu vou te dizer que todas as pessoas difíceis que passaram pela minha vida me fizeram aprender muito. Vai buscar o certo, né? Tu acaba melhorando e te qualificando de uma maneira incrível. Até para debater com ele, né? Para fazer ele entender, né? Tem um grupo de engenheiros e arquitetos da nossa região que dizem que a pior cidade para provar PPCI é Farroupilha. Olha aí. E, inclusive, uma professora do curso de arquitetura da UX. Nossa fama vai longe. Mas eu vou te dizer que para mim e para o meu escritório isso é uma maravilha. Sim, porque, tu resolve, né? Não, e eu vou nas outras cidades, eu já fiz em diversas outras cidades, e realmente é facílimo. Porque tu já tá com um rigor mais forte, então tu atende tudo, não tem que eles encontrar. Então, eu acho que, como eu falei, tu trabalhar com o mais difícil te qualifica. Com certeza. Te qualifica. Os que vêm de fora fazer aqui acabam sofrendo, né? Mas pra gente só melhorou. Tu imagina 20 anos só fazendo isso, a prática vira uma rotina para ti, né? Tu, assim, essas vezes que tu foi lá no balcão do serviço público, aquelas dificuldades, às vezes, de um documento, de um carimbo, né? O velho carimbo que não se usa mais, né? Alguns não se usa, né? Mas tu, assim, um dia tu não pensou assim, mas se fosse eu resolvia isso aí de um jeito. Tu chegou a pensar nisso alguma vez? Não. Nunca pensou? Não, nunca pensei, porque de fato nunca me imaginei do lado de lá do balcão, porque eu nunca fiz concurso público, sabe? Então eu nunca pensei dessa forma, não fiz concurso, não sou envolvida com política, nunca vou estar ali. Então nunca pensei. Não era tua praia? Não, nunca foi minha praia, mas... E eu tenho uma aptidão em ter bons relacionamentos. Então eu nunca tive muitas dificuldades nem na prefeitura, tá? Claro que hoje, se eu botar assim, de 100% dos meus trabalhos, tem 2 ou 3% que é trâmite de prefeitura. O resto é tudo corpo de bombeiros. Claro que tem alguns documentos que para o PPCI eu busco na prefeitura. Né? Uma comprovação de que ano o prédio foi construído. Esse tipo de coisa eu acabo fazendo uma busca. E como eu te falei que eu sempre tive um excelente relacionamento, independente de ser essa gestão que está agora ou anterior, eu sempre fui bem tratada. Fluía. Só que também eu sou uma pessoa que tem paciência, né? Eu entendo que se naquele momento o secretário não podia me atender, ou o arquiteto responsável, eu venho depois. Então, eu não sou imediatista, eu sempre consegui o que eu precisei. Isso chama-se jogo de cintura. Chama-se jogo de cintura. Eu acho que tem que ser por aí, sabe? Consegue as coisas melhor. Consigo. Hoje, inclusive, passei a tarde com o atual secretário Pablo, né? Ele me mostrou algumas coisas como funcionam, porque eu realmente só sei do lado de fora do balcão. E tem muita coisa que acontece lá dentro que eu vou ter que aprender, né? A carga é grande, né? A carga é grande.
Eu gosto, a melhor parte de ter aceitado esse convite é o desafio da aprendizagem. Sim. Né? Eu gosto de dificuldade, eu acho que boa. isso... Eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. E eu sempre fiz, tu já foi meu cliente, eu faço o melhor e o impossível pelo meu cliente. Se a partir de agora o meu cliente é o cidadão farroupilhense, vai ser da mesma forma. Vou tentar o melhor para ele. Ele vai ser atendido da melhor forma possível. Bacana. E tentando resolver. Acho que lei, elas são sempre um pouco duras, mas a gente sempre tem uma maneira de buscar uma maneira de ajustar. Claro, para aqueles que estão dispostos a fazer as coisas como elas precisam ser feitas. Né? Não é do tipo, resolve para mim. Não, eu resolvo se tu também fizer a tua parte. Isso aí para mim não tem problema. Chegou a conversar com o Fabiano, assim, de equipe, ele vai dar uma autonomia para te escolher alguns braços direitos? A gente não teve muito tempo ainda, porque o período de transição está bem curto, né? Corrida. Então, o que eu falei para ele? Que num primeiro momento eu queria conhecer os concursados. Eu gostaria de fazer um ajuste ali de competências. Quem de fato se encaixa, sabe? Se tiver que fazer um remanejo, porque às vezes tem pessoas lá que são muito competentes e só não estão no local certo e não rendem. E eu quero ter o mínimo possível de pessoas extras, tá? Claro, ele me disse que eu preciso de pelo menos 2 pessoas da minha confiança, uma no planejamento e uma no meio ambiente, né? Que possam sustentar tecnicamente me ajudando, mas eu te confesso que eu prefiro uma equipe menor. Eu acho que acaba gerando mais responsabilidade, cada um fazendo sua parte. Senão começa a sobrar gente, começa a dar muito espaço para não trabalhar. Tá certo. É uma postura que o cidadão está esperando, né? Na verdade, eu sempre fui assim fora de lá. Claro que, como é uma experiência totalmente nova, talvez eu não consiga. Mas tem regras que não tem, né? É o que eu gostaria de... Claro, porque eu particularmente não vejo a prefeitura como algo diferente de uma empresa privada. Ela tem que funcionar. O serviço que é buscado pelo cidadão tem que ser feito. Claro. E a gente está lá para isso. Porque é remunerado com dinheiro público. Então o cidadão tem o direito de exigir um trabalho à altura. Sem dúvida. E normalmente, assim, é muito mal falado o serviço público, né? Porque essas burocracias criadas pelas leis que não é o funcionário que faz também, né? Exatamente. Então tem coisas que tem que ir, né? Com relação assim, tu tem algum outro exemplo, já que tu tá te mirando em outra cidade, tipo Carlos Barbosa? Não. Teu foco é Farroupilha. É Farroupilha, não tenho, mas eu até numa conversa hoje com o secretário Pablo, já tem algumas coisas que ele me sugeriu de buscarmos em Caxias, olha aí, do georreferenciamento, sabe, da parte de digitalização de processos. Tem uma burocracia que hoje acontece dentro da prefeitura por falta de um software ou de alguma coisa assim que faça funcionar a ligação entre secretarias. Isso está caindo de maduro de acontecer. Tem que acontecer. Facilitar, né? A informática está aí, né? Está aí para nosso auxílio. Isso pode fazer com que tu tenha menos pessoas e um resultado muito mais eficiente, né? Mas é claro, num primeiro momento eu vou ter que fazer todo um diagnóstico do que está acontecendo lá dentro para depois a gente ir implementando algumas coisas. Eu tenho várias ideias que eu não tenho noção de quanto isso custa, então tem que ver se isso é viável. Você está dentro do teu orçamento também, né? Sim, que eu também não tenho ideia, mas eu acho que assim, às vezes pequenas coisas resolvem grandes problemas, sabe? Desde que alguém esteja enxergando o que está acontecendo desde o comecinho e chegando junto e resolvendo. A tua experiência nesse trato aí vai ser fundamental, né? Muito bom, foi uma escolha assim, excelente, tenho certeza que o planejamento vai planejar. É isso que a gente espera, né? É isso que a gente espera. E, assim, uma coisa que o cidadão às vezes reclama é a transparência e ter vez, assim, tu pretende dar, assim, voz para o cidadão? Sem dúvida, sem dúvida. Eu recebi muitas felicitações e a minha resposta era, eu vou precisar de ti. Botou na parede. Eu preciso de ajuda, né? Não reclame nas minhas costas, reclame para mim. É isso aí, né? Me diga, olha, isso aqui não está funcionando, eu tô recebendo, não está demorando tanto, porque nem tudo a gente consegue ver. E se eu não tiver esse respaldo, eu não vou conseguir melhorar o que está ruim, né?
E assim, tu já pensou numa maneira de ser transparente, né, com o cidadão, assim, no site, ou tu já pensou? Eu, na verdade, nesse aspecto, preciso ver como a administração em si vai funcionar, né? Para não sair fazendo algo totalmente fora do... Claro que, quando o Fabiano me convidou, eu já acompanhei as campanhas e tal, e eu já acreditava na proposta dele, do Fabiano e do Jonas. Eu gosto muito deles e acho que a proposta é excelente. Então eu vou seguir provavelmente a linha que eles fizerem. Não pensei em algo específico, mas eu noto que ele nos deixa abertura para sugestões. Que bom, né? Mas, né, porque assim, transparência é fundamental. É fundamental, né? porque assim, ó, desburocratiza, dá menos serviço, né? E assim, ó, se tivesse um site lá que dissesse assim, ó, entrou dia tal, tá nesse setor. Ah, né? nesse aspecto, isso aí tem que acontecer. Tem que acontecer. Tá faltando um documento, né? Manda um e-mail para o cliente. Não fica esperando o cliente lá para dizer, ó, faltou mais um documento. E até o Fabiano falou do Toninho essa semana ali na rádio. Né? Isso aí é outra coisa que está caindo de madura. Não tem, né? Porque com todo essa WhatsApp, essas coisas aí que tá na mão da gente. No meu setor ali, basicamente, transitam profissionais, né? Engenheiros arquitetos. Então, eles, assim, não dá nem para dizer que é o cidadão que não tem internet, que não, apesar de eu achar que hoje em dia quase ninguém tem, todo mundo tem internet. A maioria, né? As pessoas não têm geladeira às vezes, mas a internet tá ali. É isso aí. Então, mas como eu me refiro a essa classe de profissionais, também facilita muito. Mas, claro, se eu pudesse, eu colocaria algo que tu não precisa pedir para o teu engenheiro consultar. Tu mesmo consulta. Acho que é o que tem. E não me parece tão complexo. É uma coisa assim que é básico, né? Eu acho que qualquer planilha já resolve isso, né? E com relação assim ao teu dia a dia, assim, tu acha que esse desafio que tu está assumindo em função da pandemia é um momento difícil também ou já estamos acostumados com isso aí? Em relação à pandemia... E o momento que está se vivendo, né? Na verdade, assim, em relação à pandemia, eu praticamente não parei. Não? Isso com o meu escritório, tá? Por quê? Porque, claro, ali a gente trabalha em 3 pessoas, tem uma distância boa. Os meses piores, esse meu sócio que vai assumir, ele mora em Bento, ele acabou ficando lá, a gente tem tudo online, né? Sim, hoje em dia. Então a gente seguia trabalhando. E a grande maioria dos clientes eu consegui seguir atendendo, porque eram atendimentos rápidos, coisas tranquilas, né? Não ficava muito... então eu não vi problema nenhum. Reuniões seguem tendo muitas de forma online, então nesse aspecto eu não vejo problemas. Claro que a gente não sabe como é que esse final de ano vai se desenhar. Né? Esse é um problema, né? Talvez a coisa fique mais complexa. Tem opiniões bem distintas sobre a pandemia, que não acho que vale a pena a gente entrar nessa seara, né? Mas, enfim, a gente vai ter que dançar conforme a música, né? E para ti, assim, desde que tu foi convidado, assim, o que tu sente que é o teu maior desafio? O envolvimento com política. Isso. Mas tu tem um bom jogo de cintura. Quem é um bom vendedor sabe dançar conforme a música. Mas só que eu sou muito verdadeira, eu sou muito transparente. Então, assim, eu não sei se vamos ser franco, falsidade, falar nas costas. Eu não consigo lidar com isso, tá? Porque eu não faço isso. Isso aí. Então, e a gente vê barbaridades na política, né? Então... Mas isso acho que é para quem dá espaço também, talvez, né? Talvez. Assim, se tu disse assim, aqui funciona assim, as pessoas vão te tratar conforme tu, né? Acho que sabe que já passaram, eu não trabalhei com muitas pessoas, mas além desse meu sócio, do meu atual secretário, já trabalharam comigo outros, mais 2 arquitetos que por motivos nem moram mais em Farroupilha. E eu sempre me considerei uma pessoa de muita sorte em ter as equipes. Eu sempre tive pessoas fantásticas trabalhando comigo. Que ótimo. E eu sempre dizia, é sorte. E esses dias numa conversa com uma pessoa eu me dei conta que talvez não seja sorte, sabe? Que seja assim, da forma que eu te trato, tu me trata. Tanto que o meu relacionamento com os clientes é maravilhoso. Sem dúvida. Eles tendem a ser meus amigos depois. Que bom, né? Porque, assim, eu sou franca.
É o que né? nós estávamos conversando ali com outro colega que saiu, né? A verdade tu fala 10 vezes igual. Um enrolou, pronto, tá enrolado, né? Isso os pais ensinaram para nós, né? Sim. Então eu acho que assim, a verdade, olha, não consigo fazer isso para ti porque naquela frase lá diz que eu tenho que fazer assim. Tu explicar para a pessoa sai dali tentando resolver, Sim, né? é pior tu não dar, tu só enrolar e não dar uma resposta. Exato, É melhor isso o não. É melhor o não. Exato. E eu tenho clientes, assim, de um poder aquisitivo bem alto na cidade, que já me disseram isso com todas as letras. Não é que eu queira burlar, mas me diz que não. Isso aí. Né? Me dá o outro caminho. Sempre tem um outro caminho. Sempre. Me dá o outro caminho. Talvez eu mude de plano, mas eu preciso de uma direção. E não ficar naquela de não querer dizer não, porque vai perder voto, porque não sei o que é pior. É pior. Então, o maior desafio que eu vejo é talvez lidar com esse público. Mas eu também não chega a ser assim um pavor. É assim, eu acho que é o desafio. Não, mas tu é uma boa vendedora, tu vai lidar fácil com isso. Eu sou uma vendedora. Com certeza. 20 anos no mesmo ramo, né? Tem que ser boa, né? A pergunta final, porque por incrível que pareça, já passou meia hora, né? Tu assim, quando assumiu, disse, não, vou fazer isso, teve todo o apoio, né? Não só da família, como de amigos, acredito, né? De muitos clientes, inclusive. Que legal. Clientes me ligando. Que legal. Como a informação vazou, né? Antes de fato ser anunciado, eu recebi uma mensagem especial de um cliente que teve muitas dificuldades esse ano por causa da pandemia, ele fechou a empresa. Que me ligou, assim, emocionadíssimo. Ele disse assim, que notícia boa para terminar esse ano. Que bacana. Porque apesar de tudo que aconteceu com a empresa dele, eu sempre estive ali junto, né? E aí ele disse assim, olha que notícia de final de ano. Então eu tive tanto incentivo de clientes que eu não tive meio que a chance de recuar. E legal. Pergunta final, assim, para ti. Terminados os teus 4 anos ali, né, ou talvez mais, né, dependendo da vontade do Fabiano ou dos seus colegas, né, qual é o legado que tu quer deixar? Eu quero deixar processos menos burocratas. Desburocratizar um pouquinho mais. Que legal. É tudo que o cidadão quer, né? Tudo que o cidadão... Que ele sinta a vontade de empreender, de construir sua casa, que isso não seja um problema. Barreiras já temos muito. Já temos muitas. Parabéns, muito obrigado e sucesso. Tenho certeza que tu vai ter, porque tu é uma pessoa muito transparente, muito fácil de lidar. E é isso que o cidadão espera. E se eu tiver que deixar de ser assim, eu saio. Tu não vai deixar, né? Eu não consigo. É isso aí. Parabéns. Obrigada.